Olá, espero que esteja bem. Vamos falar na aula de hoje sobre os vírus. Vamos dar uma revisada sobre essa importante classe, que é muito interessante, de seres vivos ou não, porque depende de cada autor, né? Então vamos lá. Os vírus, alguns autores consideram inclusive que são piratas de células, né? Então temos diversos tipos de doenças virais que caem muito nos exames vestibulares, né? Como o Enem, por exemplo. Então citamos alguns aqui, ao longo da aula nós vamos falar também de alguns, então vale a pena a gente estar atento. Então nós temos catapora, rubéola, hepatite, AIDS, sarampo, gripe, varíola, poliomielite, raiva, dengue, herpes, cachumba, mononucleose, febre amarela, HPV, H1N1, Covid, né, que está no atual momento presente. Então todos esses são tipos diferentes de doenças virais. E vamos tratar um pouco sobre o que são vírus, de onde vieram, se os vírus são seres vivos. Essas são algumas das perguntas que a gente vai tentar dialogar na aula de hoje. Então, isso é um grande debate que a gente tem na comunidade científica, gente. Se os vírus são ou não são seres vivos. As características de não serem seres vivos são algumas, como por exemplo, fora do hospedeiro não tem atividade vital, então metabolismo, reprodução e estrutura celular não acontece. Entretanto, quando eles estão dentro dos seres vivos, eles têm algumas capacidades que são comuns a todos, né? Então, por isso que eles são considerados parasitas celulares obrigatórios. Então, dentro dos seres vivos são organismos simples, né? Mas têm capacidade de reprodução e evolução como qualquer outro ser vivo. Então, a gente tem um grande debate se é ou não é ser vivo. Então, a definição correta que a gente coloca para os vírus é parasitas intracelulares obrigatórios. Bom, então vamos para as características gerais que os vírus possuem. Não tem organização celular, então são acelulares, e aí é um negócio muito louco, né? Porque a gente sabe que a menor estrutura viva que a gente tem é a célula, e os vírus conseguem entrar dentro das células, logo são seres acelulares. Não tem metabolismo próprio, por isso eles precisam entrar dentro do ser vivo para poder utilizar daquele metabolismo para sua reprodução. Não se reproduzem fora da célula hospedeira, por isso são parasitas obrigatórios, então eles precisam estar hospedados em alguma célula para conseguir se reproduzir. Como eu disse, parasitas intracelulares obrigatórios, que é a melhor definição do que são os vírus, tá? Atente-se a essa definição. São agentes infecciosos, obviamente, microscópicos, né? Para conseguir entrar dentro de uma célula tem que ser um ser extremamente pequeno. Sua visualização é feita com dificuldade, utilizando o microscópio eletrônico. Então, o microscópio óptico, igual os que a gente tem no laboratório do nosso instituto, não são possíveis de serem utilizados para a visualização desses seres vivos. Infectam todos os demais seres vivos em todos os grupos, em todos os reinos. Então, bactéria, protozoário, fungo, planta, animal, tudo isso a gente tem sendo contaminado pelos vírus. E, claro, apresentam especificidade celular. O que significa isso? Tem vírus para cada tipo de coisa. Vírus no self-service, vírus para monera, vírus para planta, vírus para animal, vírus para célula, vírus de todos os tipos. Sua estrutura da partícula viral. Elas podem ser não envelopadas, né? Nesse caso você tem um ácido nucleico, que pode ser o DNA ou o RNA, geralmente é o RNA, e o capsídeo. Então você tem um núcleo capsídeo. Então, repetindo, a partícula não envelopada. Você tem o ácido nucleico e o capsídeo. Forma núcleo capsídeo. Além disso, você tem as partículas envelopadas. Aí você tem o ácido nucleico, né, o capsídeo e o envelope lipoproteico. Então nós temos dois tipos de estruturas de partícula viral. Atenção nisso, os não envelopados e os envelopados. Aqui a gente vai observar cada um, os envelopados e os não envelopados. Então você tem capsômeros, né, o ácido nucleico aqui dentro, e os capsídeos, compostos de capsômeros. Em ambos os casos, né, você tem o núcleo capsídeo, que está aqui, no caso do vírus envelopado, o capsídeo e o ácido nucleico, aqui dentro. Veja que é a mesma estrutura similar a esse daqui. E o envelope lipoproteico que nós falamos. Então esse é o vírus envelopado, esse aqui é o vírus não envelopado. Beleza? Seguindo.
temos a estrutura de partícula viral, os bacteriófagos, né, porque isso aqui parece uma nave espacial, é muito legal assim de observar, que infectam bactérias. Então os bacteriófagos, né, que são os fagos, infectam bactérias, chegam aqui com essa estrutura chamada cauda, então você tem fibras proteicas, uma bainha contrátil e faz mais ou menos igual uma seringa. Temos aqui uma seringa, deixa eu soltá-la aqui, e ele faz exatamente esse movimento, empurrando para baixo, então, a estrutura do vírus. Fazendo esse movimento aqui, dessa maneira consegue mandar o DNA para dentro do vírus. Então aqui um bacteriófago, a gente vê um vírus não envelopado, um vírus envelopado, um bacteriófago. Então a gente vê 3 diferentes tipos de vírus que são importantes para a gente conhecer, beleza? Bom, dando continuidade, então vamos a alguns termos e conceitos que precisam ficar claros para todo mundo, né? Para a gente poder entender para onde a gente vai, é fundamental que a gente saiba onde a gente parou. Então vamos aos nossos termos e conceitos. Então a gente tem os capsídeos, né, que são envoltórios proteicos ou camadas que envolvem o genoma viral. Então o ácido nucleico fica envolto em uma cápsula, né, um envoltório proteico, e ele tem a função, ele protege o ácido nucleico para combinar quimicamente com as substâncias presentes na superfície da célula hospedeira, né? Então ele protege o ácido nucleico, combina-se quimicamente com as substâncias presentes na superfície da célula. Então esses são os capsídeos. Nós temos os capsômeros, que são as unidades proteicas que constituem o capsídeo. Então veja só, você tem o capsídeo, que é o envoltório proteico, e você tem a unidade proteica que constitui o capsídeo. Então o capsômero é o constituinte do capsídeo, beleza? E nós temos o núcleo capsídeo, que é a combinação do complexo de proteínas com o ácido nucleico. Então quando você tem aqui a formação do complexo de proteínas com o ácido nucleico, você tem a formação do núcleo capsídeo. Importante a compreensão desses termos e conceitos, porque em exercícios vestibulares caem esses conceitos. Então tem que saber do que você está tratando. Vírus é uma matéria que cai muito, não à toa fiz questão de trazer uma revisão muito especial, muito importante sobre vírus. Bom, em relação aos termos e conceitos, nós temos os envoltórios ou envelopes, que são membranas de lipídios e proteínas que envolvem o capsídeo em partículas virais. Os ácidos nucleicos, que é o material genético das partículas virais, que pode ser DNA, pode ser RNA, né, que vai ter as informações necessárias para a produção de novos vírus. Então a gente tem o envoltório, que é aquela membrana de lipídios e proteínas que envolve o capsídeo, que protege do lado externo. Nós temos o ácido nucleico, que é o material genético, né, que pode ser o DNA ou RNA, vai variar do tipo de vírus. A maior parte deles utiliza-se RNA. Claro que a gente tem exceções, né, mas a maior parte utiliza RNA. E a gente tem o vírion. Muita atenção, eu vi um exercício que caiu vírion recentemente. Não estou me lembrando agora se foi no Enem, se foi no vestibular de uma estadual paulista, mas eu vi caiu vírion. O que é vírion? Partícula viral completa e infecciosa que encontra-se dispersa no ambiente. Então é quando você tem um pedaço viral que é infeccioso, completo infeccioso, que pode contaminar, que está presente no ambiente. É o vírion. Atenção nessas definições, viu? Então vamos lá. Como que se dá a replicação viral? Nós temos aqui o ciclo lítico. Deixa eu pegar aqui. Então tem a célula bacteriana, chegou aqui o bonitão do bacteriófago, contaminou. Então você teve a absorção da célula hospedeira e infecção do DNA. Chegou aqui. E aí você pode ter 2 ciclos, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. No ciclo lítico, o malandrão do vírus aqui entra, né, integra no DNA do fago com o cromossomo hospedeiro. E aí faz a divisão celular. E cada vez que se divide a célula, você vai com sucessivas divisões celulares, tendo esse material viral se reproduzindo junto com o DNA, o RNA da célula. Esse é o ciclo lisogênico, né, que ele utiliza para sua reprodução. Além desse, ele tem também o ciclo lisogênico. No caso do ciclo lisogênico, é quando quer formar um monte de bacteriófago para contaminar mais células. Por quê? Porque pode ser que essa divisão celular não está sendo rápida o suficiente para contaminar muita célula. Então, você tem aqui a síntese das proteínas virais para a formação de novos vírus, e aí todos eles aqui formam o bacteriófago original. E aí eles replicam no DNA viral, né?
e aí estouram a célula, né? A célula sofre uma lise celular, e essa lise celular libera um grande número de vírus livres para contaminar mais células, né? Esse é um momento em que tem uma diminuição grande de células, que é o ciclo lítico, e pode acontecer da pessoa, dependendo do sintoma que ela tiver, ela pode ter crise febril, crise de tremedeira, que é quando está acontecendo esse ciclo lítico, né? Então isso é muito comum, isso pode acontecer. Então, atenção na replicação viral, nós estamos vendo que ela pode ser de duas formas, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. O ciclo lisogênico, você tem então o genoma viral sendo incorporado ao genoma da célula hospedeira, que ele replica normalmente. Então, é a fase dormente da infecção. Caramba, é a fase dormente da infecção. Então, nessa fase, a infecção acontece de boa, a pessoa não sente tantos os sintomas do vírus. Entretanto, o ciclo lítico, você tem uma multiplicação do interior da célula hospedeira. E aí tem destruição e várias partículas virais são liberadas. E aí você vai ter contaminação de novas células, é a fase virulenta da infecção. Então, se você vê fase dormente da infecção, é o ciclo lisogênico. Se você vê fase virulenta, é o ciclo lítico. São coisas diferentes, mas que estão interrelacionadas, ok? Vamos falar, eu sei que nós vimos no primeiro ano o HIV, mas vale a gente relembrar a transcrição invertida, que é o uso da enzima transcriptase reversa, né? O HIV, né, a AIDS, tem essa característica. Então, a totalidade dos seres vivos tem DNA como material genético e realiza a transcrição para RNA, que comanda a síntese proteica, né? No caso de alguns vírus, algumas são compostas por RNA e não por DNA, muitos desses casos, né? E aí, para conseguir replicar no interior da célula, ele tem a enzima chamada transcriptase reversa, que produz o DNA, aí realiza a síntese de nova partícula viral. Então, por isso que esses vírus de RNA são chamados de retrovírus, como o HIV, por exemplo, porque ele tem essa capacidade de ser RNA e se transformar em DNA, e não o contrário, que a gente sabe que acontece lá na transcrição proteica, que o DNA gera uma fita de RNA, essa fita de RNA vai lá fazer a transcrição proteica, igual a gente estudou no primeiro ano, né? Então veja que no caso da transcriptase reversa, o retrovírus faz o contrário. Então nós temos aqui, né, o DNA faz a transcrição RNA, traduz a proteína. Isso aqui é a proposta do Crick, né, o que a gente já estudou, a gente já viu como é que é isso daqui. A gente tem a DNA polimerase, a gente já viu isso no primeiro ano, tem a transcrição e aí faz a transcrição para a formação da proteína. As modificações então da replicação, a gente tem aqui o DNA replica, faz a transcrição para RNA. No caso da enzima transcriptase reversa, esse RNA, além de fazer a replicação, ele faz a transcrição contrária e vira DNA. Então veja que é um movimento contrário do que acontece nos outros seres vivos, né? Na proposta do Watson e do Crick, que a gente já estudou. Então aqui você tem a replicação de RNA em RNA e ela faz a transcrição reversa formando o DNA. É essa a grande novidade evolutiva que os retrovírus possuem. Bom, aqui a gente pegando um caso, né, da replicação do HIV, a transcrição invertida. Então, o retrovírus que ataca células de defesa, né, células TCD4. Então, chega aqui, o vírus extracelular chega no receptor de quimiomiocina CD4. Ela consegue, então, fazer essa fusão. Ela tem um inibidor de fusão. Então, libera aqui dentro o seu núcleo capsídeo. O RNA genômico do vírion sai, né? Lembra que nós falamos o que é vírion. Então, ele vai fazer um complexo de cDNA e RNA. Aqui, o DNA, no filamento duplo não integrado, fica preparado. Aqui tem a enzima integrase, aqui os inibidores de integrase. E aqui dentro vem o cromossomo do hospedeiro. Ele chega aqui dentro, malandramente, chega juntamente o vírus e ele se reproduz. Então, ele tem a regulação, aí libera o RNA mensageiro viral para as proteínas reguladoras, né, para as proteínas estruturais, e aqui o vírion RNA, que vai então formar um novo malandro, né, um novo vírion, que vai poder sair, brotando, liberando com o inibidor de protease para maturar, saindo novamente para poder contaminar uma nova célula. Aqui um caso clássico de um vírion maduro, partícula do HIV. Então, atenção nisso daqui. A parte boa de gravação de aula é que se alguém tem dúvida, eu não preciso repetir. É só pausar o vídeo
olhar novamente, ter atenção para entender toda esse processo de contaminação. E se tiver dúvida, o fórum de dúvidas lá na nossa plataforma Moodle está à vontade para ser usada, beleza? Então nós temos esses inibidores que são utilizados o tempo todo por esses vírus e a contaminação acontecendo nessa parte interna, para depois ser liberado para contaminar novas partículas, beleza? Então aqui a gente viu a replicação do HIV, essa transcrição invertida, é algo que a gente já viu, mas que é importante a gente rever sempre porque cai com muita frequência no Enem, beleza? Lembrando que alguns lembretes, antibiótico não combate vírus, tem nada a ver, e isso cai com uma frequência impressionante. Nós vamos ver antibiótico na próxima aula, que nós vamos falar dos moneras, né? Que são as bactérias e outros tipos de seres vivos. Alguns tipos de remédios servem para tratar sintomas das infecções virais, né? E eles vão ter um papel para tentar diminuir o efeito dessa infecção viral no organismo. E lembrando que vacina é utilizada como método de prevenção. Nós estudamos também isso no primeiro ano, a diferença de soro e vacina. É utilizado como método de prevenção porque vai estimular o sistema imunológico a produzir anticorpo contra determinados vírus, né? Então, atenção nisso daí, são definições importantes que a gente não pode esquecer. Nós já vimos isso. Então, aqui alguns exemplos de vacina. Muita atenção nesse quadro, é importante saber esse quadro. Esse tipo de coisa cai bastante nos vestibulares. Então, ao nascer, toma-se a BCG, que é dose única para forma grave de tuberculose, hepatite B, que é para hepatite B, como o nome fala, né, vacina hepatite B. No primeiro mês, a segunda dose de hepatite B. Aos 2 meses, a vacina tetravalente, que é DTP mais IB, que é a primeira dose, que é para difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções causadas pelo Haemophilus influenza tipo B. Então, atenção nisso daqui, cai isso aqui. Depois você tem a vacina oral contra o pólio, VOP, que é para poliomielite, paralisia infantil. No final dessa aula vamos falar um pouquinho. A gente tem o VOR-H também, vacina oral de rotavírus humano, que é para diarreia e desidratação causada por rotavírus. E depois a vacina pneumocócica, né, que é para pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelos pneumococos, ou cocos. Então, isso aqui são alguns exemplos de vacina, né? Atenção nisso daí. Virose. Uma doença causada por vírus. Não necessariamente toda vez que você vai no posto que alguém diagnostica que você está com virose. Que você está com virose é bem óbvio, o problema é saber qual virose, né? Que vai ter manifestações bem diferentes. A gripe é uma virose, o resfriado é uma virose, né? E a gente tem alguns tipos mais perigosos, né? Como a poliomielite, a raiva, que também são viroses. A AIDS, né, que é um retrovírus envelopado, ela aí um exemplozinho dela, muito chique, né, que possui no centro 2 moléculas de RNA, cada uma em volta com moléculas proteicas, né? A AIDS é um caso clássico. Aqui o HIV, a gente já falou desse gráfico aqui ano passado, né, que é quando a gente tem aqui essas contagens de célula TCD4 diminuindo, e a AIDS, né, é importante lembrar para não confundir, ocorre quando a contagem de célula TCD4 chega aqui na casa dos 200. Então, se está aqui acima de 200, você tem apenas a presença do HIV dentro do organismo do sujeito. Contágio clássico, né, relações sexuais, seringas ou material contaminado, transfusão de sangue e de mãe para filho se não houver o tratamento adequado, né? Não podemos negar, a principal forma é relações sexuais, por isso é tão importante o uso de preservativos durante, né, as relações sexuais. Sintomas. A imunodeficiência, né, pode ter uma grande quantidade de infecções oportunistas que podem causar problemas dentro do organismo, né, além dos sintomas, né, febre, fadiga, inchaço de gânglios, também são problemas que podem acontecer. E alguns anos após a doença se complicar, pode também levar à morte, né? Então, é uma doença que ainda mata, apesar que hoje a letalidade do vírus do HIV e da AIDS, né, são muito menores do que foram no passado, graças ao uso de medicamentos que melhoram a condição de vida do paciente. Você tem uma série de medicamentos, mas merece destaque, né, me fugiu o nome agora. Bom, faz parte. Daqui a pouco eu lembro e comento com vocês.
ok? Seguindo então, tratamento é o coquetel de AZT que eu ia falar, lembrei o nome dele agora. Então o tratamento não tem vacina, não tem cura, mas a gente tem medicamentos para inibir a ação das enzimas, né? Formulando novas formas, né? E o coquetel de AZT e outros é o principal tipo de medicamento para AIDS. E a gente tem, claro, a busca da formulação de novos medicamentos, a gente tem a indústria farmacêutica, a indústria médica trabalhando bastante nisso, porque ainda é uma doença que causa muita morte, que causa muito problema no mundo como um todo, né? Então a AIDS não tem cura, ela está presente e a gente não pode deixar para depois. Vale a gente lembrar porque a AIDS é uma doença viral importante. Agora vamos falar também de mais algumas, né, que podem estar contribuindo, que vale a pena a gente rever, né, ou ver. O sarampo, o mais importante dessa parte, gente, é a gente lembrar que essas doenças são causadas por vírus. Tem muita questão que mistura, é uma doença viral, é uma doença bacteriana, é uma doença causada por protista. E a gente tem que saber pelo menos as principais doenças causadas por cada um deles, certo? Então a gente tem aí o sarampo, que é uma doença causada por vírus, né, febril, que causa inflamações no sistema respiratório e manchas no corpo às vezes até como um todo. Então é uma doença viral. O seu contágio é de secreção, pode ser pelos olhos, pelo nariz, pela garganta, né? Espirro, tosse. E aí você tem o contato anterior ao aparecimento das erupções. Porque quando você tem o aparecimento das erupções, a pessoa obviamente já sofreu esse contágio, né? Ela já está adoentada, né? Então, é só as formas de contágio do sarampo. Aqui alguns exemplos. Sintomas e sinais. Após 11 dias aparecem os sintomas, né? Como coriza, febre, dor e as manchas, em geral, na região da boca e depois, posteriormente, no corpo como um todo. A gente acaba, em geral, percebendo quando já está no corpo todo. Complicações não é grave, não se considera uma doença grave, mas pode aparecer complicações decorrentes do não tratamento, né? A gente tem alguns surtos aí de sarampo acontecendo em alguns locais do país, então é importante a gente estar atento. O tratamento é profilaxia, o tratamento você tem vacina, ele é sintomático e você vai fazer o tratamento indicado pelo médico. Não vamos entrar em mais detalhes, porque aí é importante procurar um médico em caso de indicação, no caso de presença do sarampo. Outra doença agora, rubéola, né? É uma doença benigna, saiu escrito errado, benigna, né? Benigna, que acomete tanto criança como adultos, né? O contágio é direto, né? Via respiratória ou sangue materno, né? E pode causar manchas, né? Essas manchas podem acontecer no corpo, a incubação é de 14 a 21 dias, então veja que é um tempo superior, é similar, mas é superior ao tempo do sarampo, né? Dor de cabeça, mal-estar, febre, entre outras coisas. E após esses sintomas que vão surgir as manchas. O tratamento, né, geralmente não é grave. Quando é grave, é no caso de gravidez, que é o contágio congênito, pode levar a má formação fetal, e o tratamento é com repouso e tomando os medicamentos indicados pelo médico, né? Como eu disse, o mais importante dessa fase é lembrar quais doenças são virais, ok? A dengue é famosíssima, né? Nós temos aí o Aedes aegypti fazendo uma picada aí no braço ou na perna de um ser humano. É natural do Brasil, não só do Brasil, mas ele vive aqui, vive muito bem, então ele divide com a gente aí a nossa terra, nosso país tropical. É o vírus Flaviviridae, né? E o difícil de diagnóstico, né? O diagnóstico da dengue é com sangue. É claro que você tem todos os sintomas que podem indicar a presença da dengue, mas o diagnóstico efetivamente precisa ser feito com um exame de sangue detalhado, né? Sintomas: febre alta, dor no corpo, prostração, erupção avermelhada, hemorragia nos casos graves, né? São casos clássicos de dengue, todo mundo sabe, não pode esquecer que a dengue é um vírus, em alguns casos pode até matar. Aqui o ciclo da doença, que é importante a gente lembrar, né? O mosquito pica a pessoa, é onde acontece a contaminação, mas antes disso teve lá na água parada a liberação das larvas, essas larvas vão se desenvolver até virar o Aedes aegypti adulto, que é a fêmea, lembrando que é a fêmea que pica o ser humano, o macho se alimenta de frutos silvestres, e é ela quem vai causar então a contaminação
no nosso organismo, né? E por consequência a pessoa vai ter esse vírus no seu corpo, né? Que pode causar os diversos problemas que a gente viu. A prevenção, a melhor forma de controle da dengue, né? A gente tem aqui vários exemplos na imagem. Então, pneu velho, vaso de planta, garrafa PET aberta, né? Tudo isso forma água parada e na água parada que se desenvolve a dengue, né? Então, é importante a gente nunca se esquecer de como a dengue pode ser até letal, não é verdade? Então, a gente tem essa importância aí do controle da dengue. Febre amarela, e um exemplo, né? Alguns estados, Minas Gerais está presente, né, na região norte de Minas em especial, né, norte, Vale do Jequitinhonha, é mais acentuado, e Tocantins, Goiás e toda a região amazônica. Né, eu coloquei mais acentuado alguns estados aqui para tentar uma proximidade maior conosco, mas ela é endêmica da região amazônica como um todo, da Amazônia Legal. Né. Então, após o contágio, né, febre, dores, irritação, pulso baixo, enjoo, a pessoa pode ficar amarelada em alguns casos, né, com complicações no fígado, nos rins. A imagem acabou ficando em cima aqui. Bom, essas complicações podem ser mais sérias em alguns casos e pode acontecer várias contaminações por febre amarela. Bom, a febre amarela urbana também é transmitida pelo Aedes aegypti. Então veja que a nossa fêmea de Aedes aegypti ela é uma vilã, digamos assim, para duas doenças. E a gente tem também, no caso da febre amarela silvestre, o mosquito amegogus, né? Mas no caso da urbana, que é o que tem chegado mais próximo aqui da região sudeste, onde a gente está, né, é por conta do Aedes, né, que é aquele mosquitinho que precisa ser controlado. É importante fazer o controle, porque é nele ali que moram os perigos para a reprodução da dengue e da febre amarela. Prevenção, não tem tratamento, é repouso, combate ao mosquito, vacina solta um R ali a partir dos 6 anos, né? E é importante, né, a gente observar, claro, tem medicação e buscar as formas definitivas para controle da febre amarela, que é uma doença ainda muito presente em áreas rurais, ok? Hepatite. A hepatite pode ser de diversos tipos, né, A, B, C, D, E. É uma inflamação no fígado, pode ser viral, pode ser tóxica. O que é tóxica? O caso da pessoa que bebeu muito durante a vida e acabou gerando problemas hepáticos, né, como a cirrose, que talvez seja o mais famoso. Então, no fígado, é uma inflamação no fígado a definição de hepatite. Então, as hepatites virais, então pode ser de 5 tipos, né? A hepatite A, a contaminação é através de água e alimentos, que é menos grave. A hepatite B, a contaminação é pelo sangue, via sexual, da mãe para o filho, que é mais grave, né? Hepatite B, que é a contaminação que se dá de maneira sexual. Então, aqui o uso de preservativo é também uma forma de controle de não contaminar por hepatite B. A hepatite C, que também é grave, transfusões do sangue, o uso de drogas injetáveis. É por isso que é sempre indicado o uso de agulhas descartáveis, exatamente para evitar essa contaminação com AIDS e outras doenças, mas também a hepatite B e C. A hepatite D é uma situação bem típica, bem localizada, que pode aparecer junto com a hepatite B em regiões amazônicas. Então a hepatite D ela é localizada. E a gente tem a hepatite E, que é endêmica da Ásia. Né? Então a gente não tem essa situação aqui no Brasil. Mas é importante a gente conhecer. As características começam assintomáticas, variação de 2 a 6 semanas, essa fase. E aí começam os sintomas, né? Mal-estar, fadiga, febre, dor no fígado. Aí aqui os casos clássicos, né? Urina escura, pele ou olho amarelado, que é quando a galera fica desesperada e começa a procurar um médico, né? Urina cor de Coca-Cola. Então é muito complicado. As pessoas assustam no primeiro momento, mas fazendo todo o tratamento tem condições de se recuperar ao menos em parte, porque fica alguma sequela para o resto da vida, né? Não se recupera totalmente. Inclusive é indicado, pessoas que já tiveram hepatite não podem fazer transfusão de sangue. Né? A prevenção. Lavar as mãos, saiu um R aqui, está errado, é as mãos, não é a mão. Lavar as mãos após usar o banheiro, cuidado com seringa sempre descartável, evitar contato sexual não só com contaminados, mas o uso de preservativo durante a relação sexual, isso é muito importante. E os grupos de risco, vacinação contra a hepatite B,
né, que precisam ser realizadas também. Isso é outro ponto importante da gente contaminar, da gente saber do que está falando para evitar a contaminação. Como eu disse, o nosso maior desafio é saber quais as principais doenças virais, porque é isso que geralmente cai, beleza? Herpes. Aqui a herpes, né, um exemplozinho, causado pelo vírus da varicela zoster, então o mesmo que causa catapora, então catapora ou varicela é também causado por esse vírus, é por isso que inclusive que eu não coloquei a catapora aqui, porque é o mesmo vírus que causa a herpes. Pode acontecer de dor nos nervos, parestesia, né, que é dor nessa região, ardor e coceira local, isso acontece bastante, febre, dor de cabeça e mal-estar. A lesão elementar é uma vesícula sobre a vermelhidão da pele. Então, você tem a herpes e tem também a catapora ou varicela, ambas são causadas pelo mesmo vírus. O vírus, então, pode ser isolado nessas lesões vesiculares durante os primeiros 3 ou 4 dias de erupção, ou identificado através do exame, né, que são células gigantes multinucleadas em lâminas preparadas. E tem o tratamento, né, que vai ser indicado pelo médico, pelo responsável, que é um tratamento também simples, que é importante de ser realizado. Beleza? A herpes viral muitas vezes pode acontecer de não ter cura, e não tendo cura ela pode voltar sempre que a pessoa tem uma baixa imunológica, né? Então a contaminação pode se dar inclusive pelo uso, compartilhamento de xícaras, pratos, garfos e colheres da pessoa contaminada sem ter sido devidamente higienizado, né? Além de ser também, pode acontecer de ser uma contaminação também sexual, que no caso é a herpes genital, que nós já estudamos no primeiro ano. A cachumba, aqui um exemplo, né, que fica inchado os gânglios, é uma infecção viral que afeta as glândulas salivares, né, através da vacina tríplice, que nós já vimos, ela pode ser facilmente prevenida. O tratamento é feito com auxílio médico, então o médico vai auxiliar, vai dar as medicações adequadas para não ter problema, para não ter erro, né? E aí, quando ocorrem, esses sintomas incluem o inchaço das glândulas salivares, né? Febre, dor de cabeça, fadiga, perda de apetite. A recuperação exige repouso, leva cerca de 2 semanas. É importante a pessoa não fazer exercício físico, porque senão pode acontecer do que as pessoas falam popularmente da cachumba descer, que é quando ela pode inflamar a região das gônadas sexuais, né, testículo e ovário, que pode levar, numa situação mais grave, até mesmo a infertilidade. Então é importante estar atento a essa questão da cachumba, né? Então é importante fazer o repouso indicado pelo médico. E a propagação, né, são gotículas respiratórias no ar. Então essas gotículas respiratórias podem contaminar também a pessoa, né? Então a cachumba tem também uma grande capacidade de contaminação. Mas com a vacina que a gente tem hoje, consegue-se evitar bastante a presença dessa doença. A poliomielite, ou polio, ou paralisia infantil, é uma doença que existiu durante muito tempo, ainda tem casos, agora parece que está voltando, mas o Brasil chegou a eliminar a poliomielite desde 1989-90, tinha conseguido fazer o controle da paralisia infantil graças à vacinação. Né? A vacinação no nosso país chegou a ser muito alta. Agora, por conta desses movimentos contra a vacina, a gente tem tido algumas situações muito perigosas com a diminuição do número de vacinados e pessoas voltando a ter doenças que a gente considerava inclusive erradicadas. Bom, é um vírus que pode causar paralisia, facilmente evitável por vacinação, então facilmente consegue fazer o controle do pólio, né? É transmitida por água e alimentos contaminados ou contato com a pessoa infectada. O tratamento é repouso, analgésico, ventilador portátil, né? E o tratamento pode ajudar, mas a doença, como a gente já falou, não tem cura. Então, a questão para resolver a poliomielite, né, a paralisia infantil, é vacinação. Não pode brincar, não pode vacilar, a vacinação é coisa séria e precisa ser realizada. É também chamada de pólio, como eu mesmo disse, paralisia infantil, e quem causa é o poliovírus, ok? Então atenção a isso aí, isso é mais uma doença causada por vírus. Vamos falar de mais uma aqui, que é a raiva, né? Que pode ser transmitida tanto pelo mordida de cachorro, de qualquer mamífero, e também de morcegos, né? Que também são mamíferos. Então o vírus da raiva é do gênero Lissavírus, né? Pode infectar todos os animais de sangue quente,
mas há uma preferência pelos mamíferos e nestes os quirópteros carnívoros. Então carnívoros aí entra lobo, cachorro, etc. Pode acontecer com gato também, né? E os morcegos. Morcego é um grande transmissor de raiva, né? Os morcegos, chamados morcegos vampiros, que picam gado, por exemplo, na canela do boi, canela da vaca, e pode acontecer de picar algum ser humano, né? E é transmitido ao ser humano pela saliva dos animais infectados. Então, durante a mordida, né, a boca está cheia de saliva, óbvio, e durante a mordida a saliva contamina o ser humano. É por isso que a mordida de cachorro precisa fazer observação do cachorro, a vítima precisa fazer observação do cachorro para saber se morreu, se ele está babando, se ele está tendo algum tipo de coisa. Alguns chamavam também a raiva antigamente de hidrofobia, porque ela pode causar a paralisia de algumas regiões musculares próximas à área da respiração e para movimentação da boca e da mandíbula, por isso que o cachorro fica babando, porque ele não consegue engolir aquela saliva, e pode levar também à morte do cachorro, e em alguns casos extremos pode levar à morte até do ser humano, né? No período de incubação, em média 45 dias, né, no caso do ser humano, e aí você tem vários sintomas, desde ansiedade, febre, delírio, até espasmos musculares involuntários que pode levar à morte. Então é uma doença que é preciso ficar atento, apesar de ter um grau de letalidade muito pequeno por conta do avanço da medicina, do controle que a gente tem de doenças, vacinação de cães e gatos domésticos, mas ainda assim pode acontecer de terem casos de raiva. Então é uma doença que a gente tem que estar atento, né? Que é um vírus, é o vírus da raiva. Beleza? Então a gente encerra aqui a nossa revisão sobre vírus. Espero que tenha ficado claro para todos e todas e a gente se vê na próxima aula do Reino Monera. Quem tiver dúvidas, não esqueça de entrar em contato ou mandar lá no nosso fórum de dúvidas. Beleza? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.